EGAP, Vasco e Crefisa avançam por um acordo para que o Vasco da Gama tenha um novo investidor, para que as ações do Gigante da Colina possam ser negociadas de forma amigável. A gente vai falar muito sobre essa questão. O Vasco da Gama que já pensa no próximo ano, novidades aí com relação à situação de renovações de contrato, compra de jogador e aquisição de atletas aí para qualificar o elenco no próximo ano. A gente também vai falar muito aí sobre o rebuliço que está acontecendo nos bastidores do futebol brasileiro, essa aproximação da Leila com o Vasco da Gama. O Vasco que teve um alívio financeiro gigante com esse empréstimo que entrou aí nos cofres do clube. E a gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro, porque hoje a gente tem jogos que abrem a rodada. E claro, o Vasco na segunda-feira pega o Fluminense e o Vasco já está aí totalmente definido. Bom, peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever, agradecer o contingente de vascaínos que tem chegado para fazer parte da nossa família. Você que ainda não faz, se inscreva, tá? A gente tem colocado vídeos aqui às 10h45 da manhã, 6 horas da tarde e a nossa tradicional live às 21h30. Perfeito? Bom, vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre o Campeonato Brasileiro. A 29ª rodada abre hoje com 2 jogos. O Corinthians enfrenta o Galo, o Cruzeiro enfrenta o Fortaleza. E segunda-feira é dia de Vasco da Gama. O Vasco aí teve bastante tempo para poder treinar. Para o Vasco é importantíssimo vencer o Fluminense. É um jogo aí que é encarado como um jogo de 6 pontos, porque se o Vasco da Gama vencer, o Vasco chega a 39 pontos, o Vasco ficaria a 2 pontos do Fluminense, né? Então, é muito importante o Vasco vencer. O Diniz não vai fazer mudanças no time do Vasco da Gama, exageradas, apenas aí a entrada do PH no time do Vasco da Gama, o PH que é o dono aí da lateral direita, e no lugar do Hugo Moura, que está suspenso, entra aí o Tietchan. Perfeito? Bom, agora a gente vai falar aí sobre a situação de, desse empréstimo aí que a Leila fez ao Vasco da Gama, porque ontem eu disse aqui para vocês, entrou 30 milhões de reais de forma imediata. Esse dinheiro ajudou muito aí. Os jogadores vão o jogo aí contra o Fluminense aliviados, porque está tudo em dia, foram pagos aí salários, foram pagos também aí a situação inerente à imagem dos atletas aí, então está tudo certinho aí. Um grande alívio financeiro com esse empréstimo feito, e a gente passa uma situação para vocês aí de bastidores, porque o Vasco está em tratativas com a equipe, né, com Kennedy King, que é o representante da empresa, né, para que o Vasco tenha as ações aí da equipe, para o Vasco fazer o repasse aí para a Crefisa, tá? E já é colocado aí nos bastidores um valor. Por quê? Segundo informações que estão correndo aí nos bastidores, a ICAP aceitaria vender os 31% que são pertencentes aí a ela
pelo mesmo valor que ela comprou, que a 777 comprou, que seria ali, 310 milhões, perfeito? 310 milhões. Então, a situação é a seguinte, é está sendo desenrolado um acordo extrajudicial para que tudo seja amplamente definido e já a gente tenha um desfecho nessa situação lá na Fundação Getúlio Vargas. Isso iria economizar muito tempo, tá? A Leila tem trabalhado aí nos bastidores, segundo a gente tomou conhecimento, emprestando aí já a aeronave para o Vasco da Gama. Ela está fazendo isso desde o ano passado. Ela tem interesse aí na manutenção do Ryan, porque agora, por conta da situação do empréstimo, 10% da SAF do Vasco está vinculado a ela como garantia. Então ela quer aí que o futebol do Vasco, que essas ações fiquem mais valorizadas, né? Ela tem interesse direto nisso. A gente tomou conhecimento que o contrato do Ryan está em forno, e uma pessoa falou assim para mim: "Ô Laureano, o Vasco, para poder bancar uma renovação de contrato do Ryan até 2028, é porque tem investidor por detrás disso, porque é uma situação muito difícil, porque o Vasco mantendo o Ryan é um investimento que o Vasco da Gama está fazendo. O Vasco vai aumentar o salário do Ryan bruscamente, provavelmente aí o Ryan vai ser o atleta com o maior salário do elenco cruzmaltino, tá? Para que ele permaneça, tem um contrato até 2028. O Ryan dificilmente vai deixar o Vasco da Gama, embora os árabes tenham interesse, embora o Nottingham Forest tenha interesse de pagar a multa, o Ryan dificilmente deixa o Vasco da Gama antes da Copa do Mundo. Perfeito? É essa a informação. Mas outras situações aqui que a gente passa para vocês, tá? O Vasco está aí negociando a chegada de alguns jogadores de prateleira muito alta, tá? Isso também só seria possível com um investidor, tá? Porque a intenção é o Vasco manter 95% do elenco principal, mesmo a gente sabendo que tem propostas aí para o Léo Jardim sair, tem proposta aí também para o Piton sair, mas a tendência é que o Vasco mantenha 95% aí do seu plantel. Mas o seguinte, a gente pode dizer aqui para vocês, gente, tá? E aqui a verdade prevalece, que algumas negociações estão muito próximas aí de um desfecho. Por quê? A gente, nesse momento, tem o acordo selado com Alan Saldívia para ser zagueiro do Vasco da Gama, e especialmente a gente tem duas situações ali que estão muito próximas de serem seladas: o acordo do Vasco com o Arana e o acordo do Vasco com o Luciano. Essas duas negociações estariam muito perto aí de serem sacramentadas, tá? E eu quero reiterar uma coisa aqui para vocês, tá? O Vasco está batalhando para poder trazer o nosso bravo Brian Rodrigues, tá? O jogador pode chegar aqui no Vasco da Gama a custo zero. A estrela argentina, a estrela uruguaia, esse cracaço de bola. Isto porque o contrato dele está terminando em junho de 2026, em janeiro ou dezembro, melhor dizendo, o Vasco pode fazer um pré-contrato com o jogador.
tá? Já tem o dedo da Leila, já tem aí, Laureano, como assim, se ela está vinculada ao Palmeiras? Ao mesmo tempo que ela está vinculada ao Palmeiras, 10% das ações do Vasco estão vinculadas a ela como garantia. Então ela tem total interesse no futebol vascaíno. Perfeito? Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.